sondando a sua vida, meu irmão. Aleluia. Deus está sondando a tua vida. Aleluia. Ele sabe o teu agir, Ele sabe o teu proceder. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão para o céu. Adora o nome do nosso Senhor Jesus. Entrega o teu coração a Jesus, meu irmão. Cante, louve. Aleluia, Senhor. Só pra te adorar, Senhor, eu estou aqui. Só pra te adorar, só pra te adorar, Senhor, eu estou aqui. Porque tu és santo, Senhor, porque és santo, ó Senhor, porque és santo. Cante, igreja. Porque és porque és santo, ó Senhor, porque és santo. A te agradecer, Senhor, eu estou aqui pra te agradecer, Senhor, eu estou aqui. Porque é santo, porque és santo, ó Senhor, porque és santo, porque és santo, ó Senhor, porque és santo. Louva, igreja. Porque és mais uma vez para Jesus. Porque és porque és santo, porque és santo, ó Senhor, porque és santo. Aplauda o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o nosso Deus, todo louvor e exaltação pertence a eles. Ah, Senhor, tu és grande, tu és santo, tu és maravilhoso, santo Rei da glória. Aleluia. Quem trouxe a palavra de Deus? Livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós dependemos de ti, Senhor. Sem ti nada somos, nada podemos fazer. Livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Diz a palavra de Deus: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa,
porque morrerás e não viverás. Curve sua fronte. Senhor, Tu tens liberdade. Diminua o homem para que o Senhor venha crescer. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Por isso nós estamos na Tua casa como filhos. Cala-se meu eu para que o Senhor venha falar e derrama a Tua unção, Pai. Nos dê ensinamento, nos dê capacidade, nos dê orientação, para nós andarmos de uma maneira que Te agrada, para nós andarmos, meu Pai, e passarmos pela porta estreita, que estreita é a porta da salvação, e larga é a porta da perdição, diz a Tua palavra. Então, Senhor, Tu tens toda a liberdade, e será tudo para a honra, glória e exaltação do Teu nome. Amém. Graças a Deus. A igreja poder tomar assento. A palavra de Deus, ou quando nós citamos personagens da palavra de Deus, homem ou mulher, Deus quer falar genericamente. Ele está interessado em nossas almas, Ele está interessado em nossa salvação. Ele mandou seu Filho nesse mundo para fazer o seu ministério, para pagar um alto preço, porque eu creio que ninguém nesse mundo terreno poderia passar porque o seu Filho passou, por uma morte de cruz, pela uma humilhação, pelo sofrimento. Tudo isso, o nosso Deus, aquele que nos está nos dando uma oportunidade nessa noite, de chegar até a sua casa, tudo isso Ele já fez por nós, tudo isso Ele já fez. E quando Ele estava naquela cruz, uma das últimas palavras que Ele falou, ou se não a última, Ele falou: Pai, está tudo consumado. O projeto de Deus na face dessa terra estaria consumado. Jesus veio e fez o que o homem não conseguia fazer. E eu estou falando de um homem chamado Ezequias, e a Bíblia diz que adoeceu de uma enfermidade mortal. Esse homem foi cometido por uma enfermidade, e essa enfermidade era de morte. Para nós entender, esse homem estava desenganado. Eu creio que esse homem procurou muitos recursos, esse homem procurou muitos médicos, esse homem procurou socorro na medicina, em tudo que poderia ser feito, mas a Bíblia diz que ele foi acometido de uma enfermidade de morte. E mais, e diz a Bíblia que o profeta Isaías chegou na sua casa, e eu creio que existia um desespero naquela família, porque quando acontece algo trágico na nossa família, há um desespero. As pessoas que moram com nós, as pessoas que estão debaixo do nosso teto, elas procuram melhor, elas procuram recurso. Há um desespero, quem sabe havia um desespero na esposa desse homem, havia um desespero nos filhos desse homem, porque esse homem estava com uma enfermidade, esse homem estava desenganado, não tinha cura para aquela enfermidade. Mas quando eles ouviram a notícia que um profeta ia chegar até a sua casa, eu creio que teve uma esperança, eu creio que teve uma alegria, porque quando chega um profeta, ou quando chega um homem de Deus, para chegar no nosso lar, é claro que nós pensamos em boa notícia, é claro que nós pensamos em ter a palavra de Deus que é viva e eficaz, e eu creio que se criou uma esperança no coração daquele homem e também daquela família. E pois bem, e a Bíblia diz que o profeta chegou naquele lar, e a Bíblia diz que o profeta Isaías, filho de Amós, lhe disse, aquele profeta chegou diante daquele homem e deu uma notícia muito ruim. A Bíblia diz que ele diz assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tudo que aquele homem não precisava ouvir, tudo que aquela família não queria ouvir, um homem de Deus, e aquele profeta chegou e apontou o dedo, e quando aponta o dedo para nós, que é um profeta de Deus, imediatamente vem uma alegria no nosso coração, porque é gostoso a gente receber uma profecia. E quando aquele profeta, eu creio que chegou diante daquele homem e apontou o dedo e falou: assim diz o Senhor, eu creio que ele imaginou na cura, eu creio que ele imaginou que ia ter um milagre, eu creio que ele imaginou que ia ter a salvação, a alegria naquela casa. Mas o profeta falou: assim diz o Senhor, que você morrerás e não viverás. Uma notícia dura, uma notícia triste, uma notícia que abala qualquer ser humano. E eu falei hoje pela manhã,
Eu não sei qual é a minha reação se eu receberia essa notícia. E eu faço essa pergunta aos senhores e às senhoras: qual seria a reação? Qual é a atitude? Você está desenganado por uma enfermidade, um problema muito grave? Você querendo viver, porque a Bíblia diz que o homem anseia pela vida, e chega um homem de Deus na tua casa, uma alegria, um gozo, porque você já pensa em milagre. E aquele profeta aponta o dedo para você e diz: assim diz o Senhor, você morrerás e não viverás. Uma notícia dura, uma notícia que homem nenhum está preparado para ouvir, uma notícia que família nenhum está preparada para receber. E aquele profeta chegou naquele homem. Mas para nós entendermos o projeto de Deus, para nós compreendermos os desígnios de Deus, para nós compreendermos o que Deus tem sobre nossas vidas, para nós entendermos o que Deus tem para a nossa casa, é claro que a Bíblia não diz, o Deus não diz que nós não vamos ter problema, não. É claro que a Bíblia não diz que o diabo não vai se lançar contra o nosso lar, nosso casamento, contra a nossa saúde, não. Mas Ele diz que Ele é o Deus que cura, Ele diz que Ele é o Deus que liberta, Ele diz que Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que Ele é o Deus que faz um novo nascimento. É isso que Ele diz. Pois bem, quem foi e quem é esse homem chamado Ezequias para receber essa notícia? Nós temos que voltar um pouquinho na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1, preste atenção. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Então esse homem era um rei. O profeta teve a ousadia de chegar diante do rei e dar uma notícia de Deus. Existia um desespero no palácio, existia um desespero naquele país, existia um desespero porque o governante estava cometido por uma enfermidade, e Deus mandou um recado para aquele governante: assim diz o Senhor, você vai morrer. Esse homem era um rei, mas esse homem teve certas atitudes na vida que todo ser humano tem que ter. Esse homem teve iniciativas na vida que todo crente tem que ter. Esse homem teve iniciativas na vida que toda pessoa que crê em Deus tem que ter. E nós vamos aprender nesse momento. A Bíblia diz no versículo 2 de 2 Reis, capítulo 18: e tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome dele, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. A Bíblia diz no versículo 3: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Davi. O primeiro passo de um homem quando tem um encontro com Deus: fazer tudo que é reto ao Senhor. A Bíblia diz que esse homem começou a reinar aos 25 anos. A Bíblia diz que o seu pai era um homem ímpio. O seu pai, o rei Acaz, não buscava Deus. O seu pai, rei Acaz, ele não pregava a Deus, ele não cultuava a Deus, ele não se dobrava a Deus. Mas esse rapaz com 25 anos, eu creio que ele buscava a Deus, eu creio que ele ia na casa de Deus, e ele sentia no coração dele de fazer algo, de ter uma oportunidade. Eu creio que esse homem falava com Deus: Deus, o dia que você me der uma oportunidade, eu quero seguir o teu caminho. Deus, o dia que você me der uma chance, eu quero andar nos teus passos. E a Bíblia diz que aquele homem assumiu o reinado, e a primeira atitude dele, o primeiro passo dele foi fazer uma festa, foi fazer um banquete. Não, a Bíblia diz que ele fazia tudo que é reto aos olhos do Senhor. E diz mais, livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Primeiro passo, só procura. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3: e no primeiro ano de seu reinado, e no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que ele fez? O primeiro ano do seu reinado, o primeiro mês que ele teve a oportunidade, ele chegou na casa de oração, abriu as portas da casa de oração, que eu creio que estava fechado. O comandante não adorava a Deus, o rei daquela época não adorava a Deus, cultuavam os deuses estranhos. No primeiro mês, ele chegou, abriu as portas do Senhor, abriu as portas do Senhor, e a Bíblia diz que ele começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor.
esse homem teve uma oportunidade. E muitas vezes em nossas vidas nós clamamos a Deus por uma oportunidade. Muitas vezes, eu até citei de manhã, num time de futebol, temos aqui um treinador, tem experiência, sabe disso. Há 30 jogadores, é só 11 que vai para o campo. Muitas vezes o jogador fala: professor, me dá uma oportunidade. Professor, eu preciso de uma oportunidade. Esse homem, quando ele teve essa oportunidade, ele tinha uma comunhão com Deus. Ele começou o primeiro passo, fazer tudo que era reto aos olhos de Deus. Não era o que era reto que o seu palácio pedia, não era o que era reto que o seu pai fazia. Ele tinha uma intimidade com Deus, e o primeiro passo dele, fazer tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Versículo 4: e ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Nestã. Eu li 2 Crônicas capítulo 23 versículo 9, que ele reparou o altar do Senhor, ele abriu a casa do Senhor. E o segundo passo dele, tirou os altos e as estátuas, os deuses estranhos. Ele queria ter intimidade com o Deus vivo. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém, é sim, sim ou não, não. Aquele país, aquele reinado estava seguindo deuses estranhos. Aquele jovem clamava por uma oportunidade. Aquele jovem teve a oportunidade. Quando teve a oportunidade, ele não foi pelas opiniões dos estranhos, ele foi o que a palavra de Deus falava. Primeiro passo, ele começou a fazer o que era reto ao Senhor. Segundo passo, ele começou a eliminar os deuses estranhos que o povo servia. Só mudou a época e mudou a paisagem. O que nós vemos hoje é praticamente a mesma coisa. Naquela época, serviam deuses estranhos. Naquela época, existiam algos, imagens, e eu falei: por favor, você que está aqui, quem sabe você está visitando essa casa de oração pela primeira, segunda vez, não leva isso como exortação, leva isso como ensinamento, porque Deus tem, se você está aqui, porque Deus tem um projeto na tua vida. Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar a tua cidade, Deus quer abençoar os teus projetos. Por isso, quem sabe você está ouvindo uma palavra dessas. Aí esse homem teve a oportunidade, e ele assumiu como rei, ele tinha autoridade, e ele começou a fazer o que era reto do Senhor, e ele viu que o Senhor não se agrada de Deus estranhos, ele começou a eliminar, ele começou a tirar. Hoje o que acontece em nossas regiões, nossa cidade, o que nós vemos aí, o que nós assistimos, você sabe, as pessoas dizem: não, eu tenho Deus, não, eu sirvo Deus, eu tenho Deus. Mas que Deus as pessoas servem? Será que é o Deus vivo? Será que é o Deus de milagre? Será que é o Deus que cura? Será que é o Deus que liberta? Será que é o Deus que muda o casamento? Será que é o Deus que muda a situação? Há 1 milhão de Deus para servir. Aquele homem teve a oportunidade e ele começou a quebrar, ele começou a eliminar. E eu citei de uma serpente de bronze chamada Nestã. Essa serpente de bronze está lá no livro de Números, no livro de Números, aonde Moisés, tirando o seu povo do Egito, ou tirando o povo de Deus do Egito, a Bíblia diz que aquele povo desobedeceu, que aquele povo blasfemou, e a Bíblia diz que foi enviado serpentes, e as serpentes picavam as pessoas, e as pessoas iam à morte. Moisés, um homem chamado por Deus, Moisés, um homem que tinha intimidade com Deus, Moisés, um homem que tinha intimidade com Deus e lutava pelas almas, tinha um compromisso de levar aquelas pessoas à salvação, tinha um compromisso de levar aquelas pessoas à terra de Canaã. Moisés foi até Deus, Moisés entrou na presença de Deus, e Deus falou: Moisés, faça uma serpente de metal. Moisés, faça uma serpente de metal, e quando a pessoa for picada, ela vai olhar para a serpente e imediatamente ela vai ficar curada, ela não vai morrer. Só que aquela serpente o povo começou a cultuar como Deus, aquela serpente o povo começou a adorar como Deus. E no reinado de Ezequias, quando Ezequias chegou na casa de oração, eu creio que ele viu aquela serpente no altar. A Bíblia diz em estudo que esse homem mandou pegar aquela serpente de bronze. A Bíblia diz que ele pegou e mandou moer aquela serpente e jogou tudo do pó.
ele não queria agradar as pessoas, ele queria agradar o Salvador. Ele tinha um compromisso com Deus, ele pedia uma oportunidade, e essa oportunidade foi dada a ele. Vocês acham que as pessoas que frequentavam aquela casa de oração, ou as pessoas que cultuavam esse Deus chamado Deus, ficaram contentes com a atitude desse homem? Você acha que as pessoas concordaram com a atitude desse homem? Vocês acham que as pessoas continuaram seguindo o caminho desse homem? É claro que não. É claro que não. Porque quando nós tocamos na ferida, a ferida dói. Aquela nação, aquele país estava servindo deuses estranhos. E quando nós servimos deuses estranhos, nós sentamos derrota. Por quê? Pode acontecer algum prodígio, porque a Bíblia diz que Satanás se faz de anjo de luz para enganar as pessoas. Mas ele tinha intimidade com Deus, ele tinha uma atitude, ele fez um compromisso com Deus, e a Bíblia diz que ele começou a tirar todas as imagens de idolatria, os altos, porque geralmente em Israel usava as partes altas para cultuar um Deus, pegavam um pedaço de madeira desses e faziam um Deus e começavam a cultuar. Ezequias entendeu isso, ele assumiu um compromisso no seu coração. Eu creio que ele falava com Deus: Deus, o meu pai manda no reino. Deus, o meu pai manda na minha casa, eu sou filho, mas eu quero ser fiel a Ti. O dia que eu tiver uma oportunidade, Deus, eu vou pregar para o meu pai. O dia que eu tiver uma oportunidade, Deus, eu vou falar para os meus amigos. Aquilo que eles, Deus estranho, que eles têm na casa deles, aquilo não faz milagre, aquilo leva à perdição. Eu creio que ele orava assim, eu creio que ele clamava assim. E quando nós oramos assim, quando nós clamamos assim, Deus conhece o nosso coração. O homem não conhece, o pastor não conhece, o amigo não conhece, quem sabe a esposa, o marido não conhece, mas Deus sabe o que tem dentro do teu coração e o que você quer fazer. Ele conhecia o que tinha dentro do coração de Ezequias, ele conhecia o que tinha dentro daquele homem, e através da vida daquele homem, a Bíblia diz que aquela nação começou a ser abençoada. A Bíblia diz que com essa atitude, é claro que ele enfrentou muita dificuldade, é aquela que ele enfrentou secretários. É claro, um reino tem um comando, um reino tem pessoas, ele precisa. Você acha que ele não enfrentou dificuldade? Você acha que ele não enfrentou dificuldade das pessoas que cultuavam os deuses estranhos? Deve ter muitos, mas ele não recuou. Por quê? Porque ele sabia que Deus não tem o prazer naquele que recua, e continua. E no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía e se conduzia. 3 atitudes. Não mais. Não mais. Esse homem teve 3 atitudes. Fez o que era reto ao Senhor. Tirou os deuses estranhos. E buscava Deus. O seu reinado foi mudado. Pois bem, comecei a mensagem que esse homem tinha sido acometido de uma enfermidade muito grande. Que esse homem tinha recebido uma notícia de morte, e quem Deus enviou lá foi um profeta, um homem de Deus. Então quando ele recebeu essa notícia, ele não podia ligar para nenhum profeta, o profeta já tinha ido lá. Então quando ele recebeu essa notícia, eu creio que houve um desespero muito grande na sua casa. Então quando ele recebeu essa notícia, e era um reino, eu creio que a imprensa, a mídia já estava noticiando a morte do rei Ezequias. Eu creio que quando ele recebeu essa notícia, o inferno começou a fazer festa, porque ia ser morto um homem que consertou o altar de Deus naquela nação. Mas esse homem, diante dessa notícia, ele não se abateu. Esse homem, diante daquela profecia de morte, ele não se abateu.
E a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 38, versículo 2: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. O que Ezequias fez? O que Ezequias fez, igreja? Orou ao Senhor. Versículo 3: e disse: ah, Senhor, peço que te lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele pediu a vida, ele pediu a cura, ele falou que não queria morrer? Não falou nada disso. Diante daquela tragédia, diante daquela notícia que ninguém gosta de ouvir, ele não se deixou abater. Por que o homem não se abate quando recebe uma notícia dessas? É o homem que tem o Espírito Santo de Deus. Se o homem não tem o Espírito Santo de Deus, ele é acometido pelo desespero. Por quê? Satanás coloca o desespero, Satanás coloca a angústia, Satanás coloca a tristeza, mas o Espírito Santo traz alegria. A Bíblia diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Eu creio que esse homem, diante dessa notícia, ele até sentiu algo, sentiu vontade cada vez mais de se aproximar de Deus. E a Bíblia diz então que ele argumentou com Deus: lembra-te, Senhor, eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo o rei Ezequias. E a Bíblia diz: então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Aquele homem nem tinha saído do palácio. A Bíblia diz: então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei em teus dias 15 anos. Quem crê nisso dá glória a Deus. Um homem que estava acometido por uma enfermidade, um homem que estava condenado à morte, mas ele tinha uma intimidade com Deus, ele cultuava a Deus. Quando ele teve essa oportunidade, ele começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. É claro, nós viemos para Deus, a Bíblia diz no livro de 1 ou 2 Pedro, se não me falha a memória, que nós viemos para Deus como crianças. Crianças tendo que ser carregado, tomando puro leite ainda, gatinhando. Nós viemos como criança andando, e as pessoas têm que nos carregar, as pessoas têm que nos ensinar, mas de acordo com o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, nós vamos mudando o nosso caráter, nós vamos mudando a nossa fé, nós vamos entendendo o que Deus quer em nossas vidas, o que Deus quer em nossa casa, e nós vamos fazendo o que é reto do Senhor. Aí o Senhor nos dá crédito para chegar diante do trono dele e argumentar, assim como fez esse homem. O que esse homem tinha com Deus? Em primeiro lugar, tinha intimidade. O que nós temos que ter com Deus? Intimidade. Mas mais, eu quero ir mais além. O que esse homem tinha além com Deus? E é uma palavra muito falada nessas épocas. Esse homem tinha, para nós entender, tinha crédito com Deus. Crédito. Eu vou explicar para a igreja o que é crédito. O Brasil está passando por uma crise. E as avaliações, as economias que avaliam os países, esses dias baixaram a credibilidade do Brasil. Uma vez. Fizeram mais uma avaliação, abaixaram pela segunda vez. Quer dizer o quê? O Brasil está perdendo crédito diante do mundo. Eu vou mais além um pouco. Crédito. Quando a pessoa vai a um banco, precisa de dinheiro. E os bancos estão abarrotados de valores para emprestar. E essa pessoa chega diante do gerente e fala: eu preciso de um financiamento, um crédito de 100 mil reais para a minha empresa. O gerente pega o nome daquela pessoa, o gerente pega o CPF daquela pessoa e coloca no seu computador. Sai aí um checklist daquela pessoa.
O gerente olha para aquele senhor e diz: olha, não vai dar não. E o gerente, argumentando para não ofender aquela pessoa, ele pode dizer assim: o banco não tem dinheiro, não temos verba para esse financiamento. Pois bem, aquela pessoa sai. Nisso, aquele homem está com aquele dinheiro naquela conta, aquele banco, e eles têm que emprestar. Dinheiro parado em banco não dá lucro, eles têm que emprestar. Aquele homem sai, aquele gerente pega o telefone e liga para outro empresário, diz: olha, seu João, tem 100 mil reais para você aqui, você está precisando? O cara vai dizer sim ou não. Mas aquele que precisava, o gerente não liberou. Por quê? Porque ele não tinha crédito. Ele não tinha crédito. Quando esse homem foi acometido da enfermidade, quando esse homem recebeu o profeta a notícia de morte, você acha que se ele tinha levado a vida como seu pai rei Acaz levou, Deus ia ouvir a oração dele? Vocês acham que Deus ia agir na oração dele? Não. Mas ele teve uma oportunidade, e quando ele teve essa oportunidade, ele começou a fazer o que era reto ao Senhor. E quando nós fizemos o que é reto ao Senhor, Deus começa a se manifestar. E veio a dificuldade. Olha, ninguém está livre de passar por isso não. Somos seres humanos, somos pacientes de ser atingido por uma enfermidade. Mas ele orou, ele argumentou com Deus, ele usou o crédito que ele tinha diante do céu. Eu creio que naquela oração Deus se moveu e começou a olhar para o céu, e chegou naquele palácio e entrou e olhou aquele homem e falou: não, mas esse é meu servo Ezequias, esse é o homem que tem intimidade comigo, o inferno não vai ganhar essa batalha não. E Deus agiu, e a Bíblia diz que acrescentou 15 anos na vida daquele homem. Primeiro passo: fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Segundo passo: servir o único Deus, aquele que vive, que reina e que manifesta, que é o Senhor Jesus Cristo. Terceiro passo: ter uma vida de intimidade com Deus, de oração. Quarto passo: argumentar todo o crédito que você tem com Deus para ter as vitórias. Quinto passo: vim na casa de oração para adorar a Deus. Aleluia, Pai. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de milagre. Para encerrar, vou entrar um pouco na parte da igreja. Quando que a igreja tem crédito com Deus? Como que a igreja tem crédito com Deus? Quando que uma igreja tem crédito? Uma igreja tem crédito quando tem o mover do Espírito Santo. Uma igreja tem crédito quando tem milagre, quando tem cura, quando tem manifestação, quando tem mudança de vida, quando tem a unção de Deus. Esse se chama o crédito. O homem sem crédito não chega a lugar algum. Uma empresa sem crédito não chega a lugar algum. Uma igreja sem crédito não chega a lugar algum. Um altar sem crédito não chega a lugar algum. Por isso, para encerrar, Jesus falou algo muito interessante. Coloca isso no teu coração. Jesus falou, e olha, está chegando os dias. Quando ele voltar, ele falou assim: quando eu voltar, por sinal, eu acharei fé na face da terra. Por que diminui a fé? Porque o homem se esfria. Por que diminui a fé? Porque as igrejas se esfriam. Por que diminui a fé? Porque as pessoas param de fazer o que é reto aos olhos de Deus. E aí, Jesus, Deus, preocupado: quando eu voltar, eu vou achar essa fé na terra? Ou vou achar uma terra morta, um povo morto, destruído por Satanás? Quem quer ter crédito, fique em pé, por favor.
O Espírito Santo de Deus. Senhor, está aqui a tua igreja, Pai. Meu Deus, está aqui o teu povo. Ezequias, um homem que teve uma oportunidade. Deus, olha esse ministério, Pai. Olha essas igrejas, Pai. Olha, meu Pai, esse povo, Pai. As pessoas que estão aqui, meu Pai. O Senhor não fala com o ausente, o Senhor fala com quem está presente. Então, Deus, dê crédito a essas vidas, dê crédito a essas pessoas. Uma unção do teu Espírito. É o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Então, Espírito Santo, derrama a tua unção. Eu não sei o que o homem precisa, eu não sei qual é a oportunidade que esse homem, essa mulher, esse jovem quer, está pedindo, mas dê a eles, Pai. Dê a eles essa oportunidade. Quem sabe eles vão ser que nem Ezequias, Pai. Eles vão fazer algo, meu Pai, que te agrada, algo que move o teu coração, algo que o Senhor se move do teu trono, Pai. E é isso que precisa, é isso que necessita. Por isso, meu Deus, eu estou abençoando a tua igreja, eu estou abençoando o teu povo, eu estou abençoando a família cristã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem concorda com essa oração, diz amém. Agora nós vamos para o nosso lar. Nos leva debaixo das tuas asas, guardando, protegendo, livrando de toda cilada do inimigo. E eu estou abençoando, Pai, a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe. De Deus é algo que vem pra capacitar.